Boa noite, nós estamos aqui mais uma vez para começar o nosso culto semanal. Hoje é dia 5 de julho de 2023. Espero que você esteja bem aí na sua casa, que esteja passando bem essa semana, que esteja realmente sendo abençoado, protegido, guardado pelo nosso Deus em todo o tempo. Nós vamos já começar agora fazendo uma leitura bíblica que fala sobre a graça, misericórdia, o amor do nosso Deus. Eu quero que você me acompanhe nessa leitura agora. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossas transgressões, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça vocês são salvos. E juntamente com Ele nos ressuscitou e com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Deus fez isso para mostrar nos tempos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça vocês são salvos, mediante a fé. E isto não vem de vocês, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Muito bem, daqui a pouco o nosso pastor vai falar um pouquinho sobre esse texto bíblico que nós lemos agora, que é tão bonito, tão conhecido por todos nós. Mas antes de passar para ele, nós vamos cantar um hino que há muito tempo nós não cantamos lá na igreja, que se chama Graça de Deus, Infinito Amor. É um hino lindíssimo, um hino relativamente antigo, mas que, se você não conhece, você vai aprender com certeza, porque ele é bonito, ele é fácil, a letra dele é lindíssima e eu quero te convidar a prestar bastante atenção nessa letra enquanto você canta, tá bom? Então vamos lá, vamos louvar ao nosso Deus, depois o pastor Marcos vem para a mensagem da noite. Graça de Deus, infinito amor, graça maior que todo meu mal, lá no Calvário, meu Salvador, prova me deu desse amor real. Graça, graça, fonte de paz, de perdão e amor. Graça, graça, graça de Deus para o pecador. Todas as manchas do meu pecar não poderei jamais esconder. Pode Jesus me purificar e como a neve me embranquecer. Graça, graça, fonte de paz, de perdão e amor. Graça, graça, graça de Deus para o pecador. Graça insondável é dom de Deus a quem em Cristo somente crê. Se tu desejas chegar aos céus, em Jesus Cristo põe tua fé. Graça, graça, fonte de paz, de perdão e amor. Graça, graça, graça de Deus para o pecador. Queridos irmãos, saúde e paz. Sejam muito bem-vindos mais uma vez. Vocês tiveram a oportunidade de ver a Rose,
leram a palavra do Senhor, louvaram ao Senhor cantando graça de Deus, infinito amor. E estamos mais uma vez reunidos nessa quarta-feira, dia 5 de julho, no culto doméstico, no culto do meio da semana, sempre trazendo uma reflexão que abençoe sua vida, encoraje seu coração, sua alma, exorte você também, te ajude no caminho do amadurecimento, e juntos como Primeira Igreja Batista de Cascadura, e você, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, que nos acompanha também, é muito bom saber que a palavra de Deus vai em todos os lugares. O texto que foi lido nesta noite, nesse momento, é um texto que todos nós conhecemos, que está lá em Efésios capítulo 2, e foi lido parte dele pela Rose, versículos de 4 até o versículo 10. Muito usado no que tange ao significado da graça, que é o que os irmãos acabaram de cantar. O mais conhecido, pela graça, sois salvos por mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus. E nessa breve reflexão nós vamos, a partir do entendimento do que é a salvação, de repente trazer luz a algumas dúvidas que as pessoas têm. Então, quando nós olhamos para esse texto, irmãos, nós pensamos em alguns temas importantes, e a primeira delas é a misericórdia e o amor de Deus. O apóstolo Paulo está orientando a sua igreja, uma das igrejas, no caso a igreja de Éfeso, para que todos tivessem um entendimento amplo e profundo do que significa a salvação em Cristo. Nesse texto aí que lemos, tudo envolve Cristo. Como toda palavra, tudo converge em Jesus. E a palavra de Deus de Gênesis a Apocalipse ou vice-versa, ela tem aproximadamente 65 mil conexões entre os versículos. Ela se completa, ela se explica, ela se interpreta. Então, quando nós pensamos em qualquer coisa que seja visível, que esteja no âmbito natural, espiritual, envolve Deus, que é o Criador de todas as coisas, o Criador Supremo. Nesse texto, então, quando ele fala que nós estamos mortos espirituais, nós estamos mortos em nossos delitos, mortos no pecado. Isso vem do Jardim do Éden, quando Adão e Eva, eles desobedecem. Houve morte espiritual ali. Quando Deus falou que não comessem do fruto da árvore do bem e do mal. Eles passaram a ter o conhecimento do bem e do mal, mas não eram deuses. Uma coisa é Deus ter o conhecimento do bem e do mal, mas ele é santo, nele não habita o pecado. Outra coisa é você ter o conhecimento das coisas e ter o pecado em si. Quando nós pensamos, irmãos, na questão da morte espiritual, é no aspecto celestial e também no aspecto material. Ou seja, antes de tudo, quando nós pensamos nessa morte, não importa a esfera que seja. Nós só pensamos muitas vezes, ou os teólogos, as pessoas que desenvolvem as doutrinas, e lembrando que qualquer doutrina que nós homens venhamos a tecer, qualquer proposição, ela é manchada pelo pecado e ela é limitada. A Bíblia não. A Bíblia, por si só, ela revela quem é Deus e através do Espírito Santo que nos faz interpretá-la. Só que no decorrer de 2000 anos de igreja, a teologia, a filosofia, a sociologia, principalmente a teologia, procurou dar nomes, procurou dar interpretações, criar doutrinas. Nós batistas temos uma doutrina muito consolidada na palavra e no decorrer de séculos estamos mantendo firme esse propósito. Então, quando nós pensamos que estávamos mortos, ou quando o apóstolo Paulo escreve inspirado pelo Espírito Santo, revelado por ele, essa morte é tanto no aspecto da terra, no céu, no inferno, no mundo espiritual, no mundo terreno. E não existe diferença para Deus no que tange a terra, estarmos aqui vivendo agora, ou mortos. Para Deus não existe morte, só para nós. Então, as pessoas que estão no inferno hoje, segundo a Bíblia,
elas estavam no inferno quando estavam vivos. Elas estavam mortas quando estavam vivas. E continuam no inferno mortas. A gente tem que partir da soberania de Deus, a gente tem que partir do macro para o micro, a gente tem que partir da revelação maior de Deus, como Deus, até chegar em nós. Mas quando nós olhamos no texto, tudo dessa vida é em Cristo. Repetir, em Cristo. Fora de Cristo não há salvação. Quem é Cristo? Deus. Se nós não entendermos isso também, ensino isso para os irmãos há 7 anos, como pastor, praticamente como pastor da PIB de Cascadura. O texto diz, pela graça sois salvos. Só é salvo quem está perdido. Esta graça, que é o favor imerecido de Deus, significa que era para você ficar perdido. Você merecia ficar perdido. Mas a graça de Deus vai nos encontrar. Ela vai nos salvar. O apóstolo Paulo, então, fala que nós ressuscitamos com Jesus. Então, a ressurreição de Jesus, após a sua morte, na cruz do Calvário, tão sofrida, mostra a autoridade sobre a vida de forma plena. E uma nova criação surgiu. Então, quando ele fala da suprema riqueza de Deus, é a riqueza absoluta de Deus, é a bondade de Deus que estava em Cristo. Então, se é suprema, não existe outro maior. Vamos imaginar aqui a Suprema Corte, ou o Supremo Tribunal Superior Federal, o STF, né? Não existe autoridade maior do que eles, correto? Não existe maior autoridade do que Cristo, no que tange a ser o dono da igreja, o dono do reino, o dono do universo. Lá no versículo 9 ele diz, porque pela graça, mediante a fé. Mediante significa caminho. Ela é intermediária. Sim. Todo ser humano nasce com uma fé. Ela é intrínseca ao ser humano, uma fé natural. Nós somos crentes em várias coisas. Nós acreditamos em várias coisas. Então eu tenho aqui uma orquídea aqui ao meu lado aqui, que a Rosana ganhou aqui. Vê se dá para vocês verem aqui, bonita, né? Lá na posse do pastor Samuel em Nova Iguaçu. Então ela é uma flor. Eu creio que ela é uma flor. Ela é branca, com detalhes amarelos, tem as folhas verdes, enfim. Você crê que me vê agora, mas tem uma fé ainda natural no transcendente. Todo ser humano acredita que existe um ser supremo ou uma força, algo que ultrapassa a visibilidade terrena, até mesmo os ateus. Então, quando nós pensamos nesta fé, as pessoas creem em várias divindades e creem no próprio ser humano, no caráter, na integridade, na moralidade. É a partir desta crença que nós construímos os nossos relacionamentos. É a partir dessa crença que nós construímos os nossos documentos. Nós temos uma Constituição, nós temos a lei, nós temos limites. É a partir disso tudo. Quando nós pensamos que numa fé agora espiritual, ela só existe por causa da presença do Espírito Santo em nós. Fruto do Espírito, aquelas 9 características. E as 3 primeiras falam sobre isso. Então, o amor de Deus vem sobre nós, a fé, a paz. Então aí vem alegria, vem benignidade, bondade, domínio próprio, mansidão, as 3 esferas relacionais. Relacionamento com Deus, relacionamento com o próximo, relacionamento conosco mesmo. É o Espírito quem revela isso. É o Espírito que nos dá essa fé. Então, quando ele diz que pela graça sois salvos, significa que a origem é não humana. Não é humana, ela é divina. Não existe mérito em nós.
no que tange à salvação. Quando nós pensamos nisso, são os dons que Deus nos deu para que nós possamos fazer a vontade do Senhor. E mesmo pessoas que nesse momento elas não têm Cristo como seu Senhor e Salvador, elas não acreditam em Deus como Criador, todo bem, toda bondade, tudo aquilo que elas conseguem fazer, só conseguem fazer porque a origem da criação é divina. É interessante isso. A pessoa não reconhece que o bem que ela tem vem de Deus, mas Deus deu a ela. Até o dia que Deus, na sua infinita misericórdia, revele, mediante a fé, essa salvação pela graça. Ele diz que essa salvação é sem obras. Não existe a questão meritória. Eu não conquistei, eu não fiz algo para isso. Por quê? Porque a salvação não me pertence. A salvação é de Deus. O céu é a casa de Deus. E vocês estão cansados de me ouvir isso. E a gente só vai entrar na casa de Deus se formos convidados por Ele. Então, não é uma crença terrena. É algo que não é algo que se origina na criatura, mas no Criador. Como domingo passado no culto cantamos falando sobre, o coral cantou sobre ser, somos barro na mão do oleiro. Sempre seremos barro. Nós nunca seremos o oleiro. Nós sempre seremos o vaso. Quando nós entendemos humildemente dessa forma, irmãos, em momento algum nós teremos um discurso vaidoso de que a gente conquistou salvação. Mas você pensa dessa forma? Eu estou na igreja há 53 anos, eu sou batista por convicção. Por mais que nós batistas preguemos a eleição em Cristo, a graça de Cristo, quanta gente vaidosa dentro da igreja, como se tivesse conquistado alguma coisa, ou como se Deus tivesse dado alguma coisa para aquela pessoa, porque ela nasceu na igreja, porque ela é filha de pastor, porque a família comprou um terreno, aqueles blá 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 de sempre, ou porque deu uma quentinha para alguém, ou porque nunca xingou um palavrão, ou porque nunca fumou, nunca bebeu. Já viu aquelas coisas todas? Quando nós entendemos que é sem obras humanas, é que para que não haja glorificação humana, para que ninguém se glorie. Nós já somos vaidosos por natureza, irmãos. Nós já somos orgulhosos por natureza, é a herança adâmica. É o orgulho, é a vaidade que vem da desobediência. Se a salvação, que a Bíblia deixa bem clara, que é pela graça, pelo amor de Deus e misericórdia de Deus, e mesmo assim o povo é vaidoso, imagine se fosse ao contrário. É o que a gente vê nas outras religiões. Quando nós entendemos então que o orgulho, a vaidade e a altivez fazem parte da nossa vida, não faz parte do Evangelho. Não faz parte desta graça, dessa salvação. O texto vai dizer que é feitura de Deus, a feitura é divina. Deus é quem fez. São feitos de Deus. Então, quando nós entendemos isso, e eu tenho feito um jogo de palavras com vocês, para vocês entenderem o princípio espiritual, vamos lá, eu vou acrescentar mais um hoje. Nós fomos feitos em Deus, imagem e semelhança de Deus. Em Cristo Jesus, nós fomos perfeitos em Cristo. Prefixo per significa grau elevado, grau máximo, excelência, em Cristo. E somos aperfeiçoados pelo Espírito Santo. Aí você vê a Trindade toda presente. Feitos, perfeitos e aperfeiçoados. Feitos numa ação de Deus, quando nos coloca no mundo, o ruá, o sopro, perfeitos em Cristo espiritualmente, filhos de Deus, e aperfeiçoados, que é esse processo de sermos iguais a Cristo. Quando nós entendemos que tudo isso é feitura,
de Deus, a gente fica em paz. Se você que me vê agora tem a certeza dessa salvação, desse relacionamento com o Senhor, você está em paz. Essas boas obras são frutos do Espírito, ou fruto do Espírito. Tudo que eu e você vamos produzir, só o produziremos por causa do Espírito. Essas boas obras, e o bom aqui significa Deus, as obras de Deus. Nós andamos na terra fazendo as obras de Jesus. E o apóstolo Paulo sempre usa a expressão que eu gosto muito, qual é? Antes da fundação do mundo. Então, antes que eu nascesse, antes que você nascesse, Deus, na eternidade, é um tempo diferente. Na eternidade, no mundo espiritual, não existe passado, presente e futuro. Só no nosso mundo. E às vezes é difícil entender o nosso mundo. Quanto mais entendermos o mundo espiritual na sua plenitude. O texto vai dizer que ele nos escolheu, ele preparou essas boas obras de antemão. Vamos lá. Antemão significa antecedência, previamente, antecipadamente. Então, quando você vai receber alguém na sua casa, de antemão, ou seja, com antecedência, você prepara um quarto de hóspede, por exemplo. Gosto de falar sempre quando vai nascer um filho. Você vai preparar o quartinho dele, vai preparar um bercinho, um enxoval, tudo aquilo. Deus, de antemão, já preparou a salvação para nós. Para quem? Para aqueles que ele vai salvar. Ele é o Senhor, ele é o Criador. É por causa da ação dele que está tudo à nossa volta, que eu estou vendo entardecer agora. Hoje é segunda-feira, a gente já está gravando para você receber na quarta-feira. Estou vendo a minha montanha que eu sempre vejo, que estava aqui antes de mim. Deus preparou ela para que eu pudesse ver, e você vendo alguma coisa, viu coisas no dia de hoje, e assim a gente vai caminhando. Quem fez? Deus. Ele preparou. Preparar é arrumar, é aparelhar, é criar condições adequadas. Então, de antemão, com antecedência, ele preparou algo para a gente andar, para a gente ter mobilidade, para a gente ter condições, para que nós estejamos habilitados a praticar isso. Quem fez? Deus, Cristo. E aí, quando nós olhamos para isso, irmãos, pensando que além do mundo espiritual, tudo isso tem um propósito. Propósito significa o quê? Intenção, desígnio, projeto, finalidade. Tudo na Terra foi criado com uma ética, com uma personalidade e com um propósito. Você tem vivido o propósito de Deus como ser humano? Você tem vivido o propósito de Jesus como cristão, como homem de Deus, como mulher de Deus, como jovem de Deus, como idoso de Deus? Propósitos espirituais na sua vida. Você valorizou todos os dons, talentos, oportunidades, ou você ficou numa caixinha? Você está aproveitando, você está aberto para novos projetos, novos desafios, novas propostas, mas que envolve o quê? Qual o propósito? Glorificar a Deus. A salvação que eu e você temos em Cristo é para isso. E aí a igreja, como eu preguei domingo de manhã na celebração da ceia, a igreja é a única que tem essa autoridade de pregar essa salvação, de pregar a verdade em Jesus. Irmãos, quando nós entendemos isso, quando nós seguimos em frente em fazer a vontade do Senhor, nós vamos perceber que em todo o tempo da nossa história, Deus vai se manifestar em nós, como em cada criatura sua nesse momento. Não podemos esquecer que uma vez que não tem mérito na minha vida no que tange a salvação, e todas as boas obras que eu produzi até o dia de hoje, o que Deus permitiu é que eu fosse o cooperador dessa boa obra. Mas Ele operou em mim como operou em você. E todas as vezes que eu e você acharmos que nós somos os tais,
porque a gente já está há muito tempo dentro da igreja, porque a gente entrega o dízimo todo mês, porque a gente assume tal função, porque a gente canta muito bem, ou porque a gente conhece todos os hinos do cantor cristão. E esse blá 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 chato, enjoado, de um monte de crente chato dentro da igreja, não aprendeu nada. As redes sociais estão aí. Vocês estão cansados de me ouvir falar sobre isso? Aí, quais os exemplos que eu dou para vocês? Vou repetir aqui hoje. Qual a sua contribuição para o seu nascimento? Nenhuma. Seus pais, numa relação sexual, que cremos sempre que é de amor, fez com que eu e você estivéssemos vivos. E se você está me vendo agora, você está vivo. Então foram eles, os deuses, que nos criaram. Todos os milagres de Jesus nos evangelhos apontam para a missão de Jesus. Qual o milagre principal de Jesus que prega a salvação pela graça? Ressurreição de Lázaro. Correto? Estava morto, defunto, enterrado, 4 dias, fedia. São as condições do ser humano sem Deus, morto, fétido, cheio de pecados, na corrupção, na escuridão, nas trevas. Jesus, o Deus encarnado, do lado de fora, ele dá uma ordem: Lázaro, vem para fora. Lázaro creu em alguma coisa? Lázaro concordou em alguma coisa? Lázaro fez alguma ação humana? Houve algum mérito de Lázaro? Não, porque ele estava morto. Então não confunda o mundo espiritual, a vida espiritual, com o nosso cognitivo, com a nossa inteligência. Porque quem trilha esse caminho, já dizia o apóstolo Paulo, dos gregos e dos judeus, é loucura. Não vai botar numa fórmula matemática, porque não vai dar certo. Quando nós entendemos, então, que isso envolve regeneração, pela graça sois salvos, mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, para que não vem das obras, para que ninguém se glorie. Regeneração é sermos gerados novamente, agora em Cristo, gerados em Deus, Criador, regenerados em Cristo. Quando nós entendemos, então, o chamado da graça, como foi cantado agora há pouco, como nós gostamos tanto do hino Maravilhosa Graça, nós precisamos entender que eu e você não fazemos nada se Deus assim não nos permitir. Então, nesse breve estudo, não esqueça de que se você anda na luz, se você vê alguma coisa hoje espiritualmente, é porque o Senhor nos deu a visão. Como diz o Amazing Grace, eu era cego e agora eu vejo. Né? Aquela música famosa, Preciosa Graça ou Maravilhosa Graça. Eu era cego e agora eu vejo. Quando nós entendemos isso, a gente vai parar com esse discurso que eu critico muito, de que eu aceito Jesus, eu me decidi, esquece o eu. E aí, para finalizar aqui a nossa reflexão, eu comentei domingo passado que num grupo de pastores, tem lá um pastor que escreve uns textos, ele grava um áudiozinho para as pessoas, tipo um podcastzinho, e pede para a gente divulgar. Aí ele escreve sobre um montão de coisa. Aí ele foi escrever sobre eleição, sobre predestinação, sobre salvação. Aí ele foi tocar num assunto que sempre foi debate teológico, que é o calvinismo e o arminianismo. Foram 2 teólogos, né, Jacob Armínio e João Calvino, um holandês, né, um holandês, o outro francês. Eles são contemporâneos um pouquinho só. Então, para os arminianos, que é uma posição teológica limitada, irmãos, eles vão ensinar que
o livre-arbítrio, famoso livre-arbítrio que não está na Bíblia, ou a vontade livre do homem, a eleição condicional, ou seja, a vontade livre é que você escolhe ou não a salvação, a eleição condicional, ou seja, como Deus tem a presciência, ele sabe quem vai ser salvo. Estranho isso. Número 3 é a expiação universal. Jesus morreu para salvar todo mundo. Aí você entra no universalismo. E não precisamos pregar. A quarta seria a graça resistível, ou seja, o homem pode rejeitar a salvação. E a queda da graça, ou a famosa perda da salvação, que é uma grande heresia. Eu não comungo com armínios. Não comungo com essa visão teológica. Considerada heresias em muitos debates teológicos. Lembrando que o berço da teologia protestante é a Europa, a partir dos escritos bíblicos. Então, quando Armínio escreve isso, depois vem a resposta. Nós batistas não temos um posicionamento nem arminiano nem calvinista. O calvinismo, então, dá uma resposta a partir de Calvino, que era e é um grande teólogo, e não gostava desse termo chamado calvinismo. Mas ele, como professor, como teólogo, ele precisava responder, era um debate. Então ele fala da depravação total, ou seja, é a corrupção total do ser humano, a maldade, a degradação, a perversão total. Nós fomos gerados em pecado. Então, se existe uma depravação em nós, se nós estamos mortos espiritualmente, como é que fica? Rebatendo a eleição condicional, ele fala de uma eleição incondicional. Não existe condição para Deus nos escolher. Armínio vai dizer o seguinte: não, tem umas pessoas boazinhas, Deus já sabe que elas são boazinhas, Deus vai salvar elas. Não é isso que a Bíblia diz. Então essa eleição incondicional é que não existe nada que o homem possa fazer para que Deus o escolha. E Deus é incondicional em todo o tempo, irmãos. Deus é intencional em todo o tempo. Deus é amor. Deus é justo em todas as coisas desde que criou tudo. Ele vai na terceira, fala dessa expiação. O que é expiação? É a redenção, a purificação. Ela é limitada, ou seja, ela não vai ser para todos. Jesus veio para salvar o mundo, mas a palavra diz que nem todos crerão. A fé não é para todos. São os mistérios de Deus. Quarto lugar, a graça irresistível. Ou seja, quando a graça vem, essa que nós lemos agora, por que ela é irresistível? Nós não temos como resistir a essa graça porque ela é salvação de Deus, que é a regeneração. Seria a mesma coisa de dizer assim, antes de eu ser gerado pelo meu pai e pela minha mãe, antes que o espermatozoide do meu pai chegasse no óvulo da minha mãe, ou o meu espermatozoide no óvulo da Rosana, eu não quisesse ser gerado pelos meus pais, ou a Milena e o Gabriel não quisessem ser gerados por nós. Entenderam? Não tem lógica. Por isso que ela é irresistível. E por último ele fala da perseverança dos santos. Ou seja, a salvação é plena. Não tem perda de salvação. Não tem a queda da graça que alguns chamam. Ou seja, a pessoa, dentro da tese deles, escolhe Deus se quiser, ele tem a liberdade, o livre-arbítrio e tal, mas ele pode andar com Jesus e em algum momento ele pode pecar, cair da graça. Aí volta de novo, cai de novo, volta aquela coisa montanha-russa. Aí Jesus é crucificado toda hora. Tem lógica? Não tem. A perseverança dos santos ou cristão não perde a salvação, é fruto bíblico. Por quê? Porque ele foi gerado em Cristo. Mas eu não estou falando de membro de igreja. Eu não estou falando de cargo de igreja, de frequentador de Cristo. Esses fariseus aí que como é que transformam o ambiente das comunidades de fé em coisas fétidas, horríveis. Estou falando disso. A gente está falando dos eleitos de Deus, dos discípulos de Deus. Então, nós batistas não temos na nossa declaração de fé nem que somos calvinistas ou arminianos. Aí tem professores, teólogos calvinistas, e de um lado e de outro.
Quando nós entendemos isso, irmãos, nós descansamos no Senhor. Só que não começa em Calvino ou em Armínio. Isso já vem lá com Agostinho no quarto século, com Pelágio também. Era sempre uma questão humanista. Erasmo de Roterdã, muito do evangelho pregado em nosso meio batista, ele é humanista, ele é antropocêntrico. O homem, ser humano, centro. Nós não somos o centro da salvação. Quantos cultos são feitos para as pessoas? Quantas vezes você foi para a igreja ou para o culto esperando que o seu hino fosse cantado? A música que você prefere? Ah, não gostei do sermão. Ah, o sermão de outro foi bom. Não é para você. Mas nós vivemos numa cultura que as pessoas têm isso. Isso é horrível, isso não é bíblico, isso é carnal. Então, como o ser humano ele é manchado pelo orgulho, pelo pecado que vem de Adão e Eva, muitas coisas são muito sutis. Então, nesse culto, no dia de hoje, tenha uma coisa no seu coração. Eu e você merecíamos o inferno. Aí vem esse pastor colega, não, porque a predestinação não é injusto predestinar uns para a salvação, outros para o inferno. A gente já ia para o inferno. Pensa no inferno como ausência de Deus. Pensa nisso. As pessoas que quando morrerem na terra viverão no mundo espiritual sem a presença de Deus. Elas vivem aqui na terra não crendo, mas a presença de Deus. Já falei isso também. O sol, a comida, a bebida, os sentimentos. Tudo isso Deus deu na criação. Um equilíbrio rompido pelo pecado e a gente vê tudo à nossa volta. Quando então, irmãos, nós entendemos que tudo é por causa de Deus, a salvação é pela graça, a gente vai entender que essa misericórdia que nos alcançou, ela é fruto de um amor extraordinário que só Deus podia ter. E se eu e você amamos, foi porque Deus nos amou primeiro, porque a gente não sabia o que era amar. Somos chamados para viver o amor incondicional, fruto do Espírito, lá em Gálatas 5:22. E é um processo na nossa vida, esse processo de santificação, esse processo de aperfeiçoamento. Então, no dia de hoje, agradeça a Deus, porque Ele te livrou do inferno, ou seja, te livrou da ausência dEle. E isso Jesus fez com obediência na cruz do Calvário. Então, não importa os calvinistas, não importam os arminianos, não importa os agostinianos, não importa os pelagianos ou doutrinas teológicas, o que importa é Cristo, e só Ele salva. Então, nesse momento, agradeça ao Senhor por isso. Amém? Antes de terminarmos com a música Preciso de Ti, no próximo domingo, no culto da manhã, teremos o quê? A presença da Companhia Logos, Companhia de Teatro Cia Logos, com a peça Ofensa. Convide alguém para estar. Fiz o desafio domingo. Se cada um de nós levar um convidado, teremos um bom número de pessoas que precisam, através do teatro, ouvir uma mensagem mais lúdica, mais pedagógica, que vai nos ajudar a entender que a maior ofensa que existia, Jesus na cruz do Calvário tirou. E que eu e você possamos viver sem ofensas no nosso coração e sem ofender as pessoas também. E juntos, como igreja do Senhor Jesus, vamos caminhando fazendo a vontade dele. Amém? Preciso de ti, distante de ti, Senhor, não posso viver, não vale a pena existir. E eu e você existimos por causa da graça de Deus. Eu e você existimos porque Jesus nos amou, nos ama e sempre nos amará por toda a eternidade. Amém? Um grande abraço, fique na paz e até lá. Preciso de ti.
Preciso do teu perdão, preciso de ti, quebranta meu coração, como a corça anseia por águas, assim tenho sede. Como terra seca, assim é minha alma, preciso de ti. Distante de ti, Senhor, não posso viver, não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mais que o ar que eu respiro, preciso de ti. Não me deixe esquecer, Senhor, tudo que fizeste, por mim. Abre os meus olhos para ver como alto é o céu. Eu sei, sua misericórdia é sem fim. Como um pai se compadece dos filhos, assim o amor igual ao teu afasta as minhas transgressões. Eu preciso de ti. Distante de ti, Senhor, não posso viver, não vale a pena existir, não vale a pena. Escuta o meu clamor, mais que o ar que eu respiro, preciso de ti. Distante de ti, Senhor, não posso viver, não vale a pena. Eu me lanço nos teus braços, eu confio em ti. Escuta o meu clamor, mais que o ar que eu respiro, preciso de ti. E as lutas vêm tentando me afastar de ti. Frieza e escuridão procuram me cegar, mas eu não vou desistir. Ajuda-me, Senhor, eu quero permanecer contigo até o fim. Eu permanecerei, eu não me abalarei. Distante de ti, Senhor, não vale a pena, porque em ti está tudo que eu preciso, Senhor. A tua graça é melhor que a vida.